jovens, aqui é o Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, podcast do Luiza Labs do Magalu. No episódio de hoje a gente vai continuar nossa série sobre papéis do Labs e no caso o de hoje é Product Owner. E para isso eu trouxe algumas pessoas aqui do Labs. Olá pessoal, meu nome é Flávia, eu sou a PO do Super App Magalu. Boa. E aí pessoal, meu nome é Lucas Jucá, sou PO do time de busca. Boa. Oi gente, eu sou a Daiane, hoje eu sou PO do Maga Mais, a nossa operadora de telecom e de serviços nas lojas físicas de e-commerce. Boa. Nessa série aqui a gente conta um pouquinho sobre esses papéis dentro do Labs, né? E como às vezes um papel daqui e o jeito que a gente interpreta ele pode ser bem diferente do que outras empresas leem sobre o título desse papel, a gente começa falando o que é esse papel. No caso de hoje, o que é PO? E aí eu vou deixar vocês falarem o que é o contexto, o que é o papel de PO no Labs, assim, como vocês delimitariam esse papel? No Labs, o papel de PO, ele é conectar a estratégia de negócio com a melhor experiência para o usuário e a tecnologia. Acho que quando a gente fala de produto de uma forma geral, é um pouco isso, né? Equilibrar essas três frentes. E daí, mais especificamente no dia a dia, a gente está muito em contato com o time de negócios, puxando pesquisa com o pessoal de UX e pensando em soluções para o desenvolvimento mesmo. Acho que um papel muito legal aqui nosso também dentro do Labs é que a gente sempre tem que estar muito conectado com a estratégia da companhia, assim. Então, sempre com um pé na frente que nem na estratégia da companhia. Como que a gente pode mudar o ponteiro da companhia em algum cenário? Como que a gente pode alavancar a receita, como é que a gente pode alavancar a usabilidade, como é que a gente pode alavancar alguma alavanca que seja estratégica de algum pilar nosso da companhia. E complementando, eu vejo que hoje a gente vive um cenário dentro do Magalu que a gente tem um ecossistema de produtos muito grandes e uma das missões do PO é, através do seu produto, da sua experiência, quando a gente implementa algum projeto dentro das lojas, do site, em qualquer lugar, ter a missão de conectar todas as pontas e pensar o 360 da experiência do cliente, desde os clientes internos até os clientes externos. Então, quanto maior é o nosso ecossistema, mais desafiador é esse papel do PO no dia a dia. Sobre essa organização que a gente tem, que é bem inspirada na do Spotify, naquele modelo de squad tribo e tudo mais, inclusive no primeiro episódio a gente falou que copiou lá, mas a gente não acredita muito nesse negócio de copiar modelo de outra empresa, a gente se inspirou em como eles fizeram isso, e aí a gente meio que adaptou para as nossas situações aqui, e continua adaptando, na real, todo ano a gente sempre dá uma mexidinha aqui e ali. Mas voltando à linha de raciocínio, né? O PO e o Squad Lead, que é o primeiro episódio que a gente fez essa série sobre o Squad Lead, o PO e o Squad Lead eles formam um par para conseguir focar nas entregas, né? E na liderança primária aí dos times, né? Um com uma perspectiva mais de gestão das pessoas e da entrega, e o outro mais como gestão do produto e também do planejamento da entrega. Acho que a gente tem naturezas diferentes de equipes diferentes aqui, e a que eu acompanho mais próximo é do Luke, que inclusive tá na busca, que é um time que eu tava lá, e eu queria que ele falasse um pouquinho sobre isso aí. Essa é a minha primeira experiência que eu tenho diretamente com o Squad Lead. Antes eu tinha trabalhado existe também, como você comentou, existem várias formas de chamar o Squad Lead, que a gente chamou de aqui fora. Então, Tech Lead, coordenador e tudo mais, mas hoje eu vejo muito como você falou, cara, é uma dupla. Os dois têm que andar junto. Um não pode ir indo na teoria de puxar mais que o outro, exigir mais que o outro. Se não entra numa cadência e os dois não conseguem andar em linha, a gente vê que o produto começa um pouco a desalinhar e não consegue evoluir tanto. Do ponto de vista de busca, hoje eu tenho uma parceria muito grande com o meu Squad Lead, então onde a gente tem muito claro o que é minha responsabilidade, o que é a responsabilidade dele, e aí junto a gente consegue sempre estar pensando, eu no lado do negócio e ele pensando no lado da tecnologia. Então, às vezes, quando ele traz para mim um problema de, cara, a gente precisa dar uma parada e dar uma repensada na tecnologia. Não dá mais para fazer muita coisa de negócio. A gente está começando a encher muito o nosso produto.
Então, beleza, então vamos dar uma parada, vamos visar a tecnologia e vice-versa. Ele também já traz esse ponto, ele também... É bom o Squad Lead também ter um pouco dessa visão do negócio, da companhia, que ele fala assim, cara, pô, vamos investir no negócio, vamos tentar ajudar a companhia a crescer. Então, para mim é muito nível duplo, assim, sabe? Tipo, tem que estar os dois muito em sinergia para poder o produto evoluir e fluir, que basicamente é isso, assim, o ver, tipo, teu legado estamos tentando construir e aprimorar o que você deixou para cada vez mais estar evoluindo e trazer uma visão mais cliente, assim, sabe? Sim. Mais visão sempre olhando para o nosso cliente final. Então, tipo, esse ponto que a Dai trouxe também, da questão de, tipo, sempre ter uma visibilidade com o X e tudo mais. Então, às vezes, passa de dupla para trio, e aí assim vai, sabe? Tipo, então, sempre tem que ter uma sinergia muito grande em quem tá tocando ali. Eu acho legal falar isso de sinergia, né? Porque aqui no Labs, na verdade, aqui no Magalu, o Labs ele tem um papel muito importante para a estratégia do Magalu, né? E então, com isso, com essa importância, vem também uma responsabilidade muito grande. A gente está envolvido em muitos dos painéis de metas da companhia inteira. E daí essa cobrança, né, esse olhar, a gente tem que realmente dividir com quem a gente está trabalhando e cada um focar muito naquilo que é a sua especialidade e, claro, com muita colaboração, mas tem que deixar claro mesmo esses papéis, né? Então, o produto olhando muito para qual é a melhor forma de fazer algo, qual é o maior problema que a gente tem que resolver, o que vai gerar o maior resultado, e daí ter esse par, que é o Squad Lead, para conseguir trabalhar o como, tecnicamente, né? Qual tecnologia usar, como que o time vai se organizar, como que... com qual prazo que isso vai ser entregue. Então, se a gente não trabalhar junto, nada vai sair. Então, realmente, essa colaboração e esse trabalho em equipe é muito importante para a gente. Meu cenário é um pouco diferente que a Flávia trabalha mais no online, né? Aqui a gente trabalha tanto no online, né? Porque a gente tem uma operadora de telecom, então a gente tem um aplicativo, a gente tem interação com os clientes muito forte, mas a gente tem uma frente de loja física que é um 360 e um impacto cross muito grande. E esse papel do Squad Lead, ele é relativamente recente aqui, né, no Labs. Vamos pensar que faz 1 ano e alguns meses que a gente está com ele. Antes a gente tinha o papel do Tech Lead, que meio que cuidava, onde a gente meio que compartilhava a gestão do time, né? Então, Tech Lead, PO compartilhava, e a partir do ano passado a gente tentou, sei lá, acho que posso dizer, compartilhar para conquistar, né? Vamos dizer assim. A gente estava com uma necessidade muito grande de puxar a Discovery, porque a gente está num momento da empresa que a gente precisava disso, de dar velocidade para esses discoveries, e aí a gente quis liberar um tempo maior para o PO se dedicar a isso. Então, eu acho que o que aconteceu um pouco foi essa divisão, de dar a liberdade do PO focar mais no discovery, e o Squad Lead ficou muito para ajudar na gestão do time, para ajudar na produtividade, a trazer insights para o PO, a analisar as métricas do time, ajudar na gestão. E a gente tem muito Squad Lead com perfil técnico, então eles ajudam na evolução técnica do time também, a desenhar soluções junto com o Tech Lead, que hoje esse papel de Tech Lead está por tribo, às vezes por aliança, que são pessoas dedicadas tecnicamente, né? Mas é meio que essa sintonia, essa sinergia que os meninos comentaram. E eu vejo que a gente aqui no Labs trabalha com aquela pirâmide do sucesso, né? Que tem a inovação, as metas, a estratégia, e a gente tem aquilo que é a sustentação, melhoria contínua. Eu vejo que o Squad Lead hoje ele tem um papel crucial de balancear o backlog do PO, vamos dizer assim, de dar uma segurada na gente de ou não puxar muito negócio, ou não puxar muito técnico, de manter essa pirâmide estável. E é impossível fazer isso se a gente não tiver uma sinergia muito grande, uma parceria muito grande. Então, essa interação, pelo menos no meu cenário aqui hoje, ela é muito fluida. Então, a gente faz o discovery de produto juntos, a gente desenha soluções técnicas juntos, porque a gente tem olhares diferentes, olhares que se complementam. E aí eu acredito que o resultado final dos produtos é sempre melhor quando a gente tem essa mistura de visões. Então, eu acho que esse modelo, a gente chegou num modelo que está funcionando bem. No Labs a gente fala, no Magazine a gente fala que o que não muda é que a gente sempre muda. Mas esse modelo, por enquanto, tem dado certo, né?
E, assim, toda mudança tem seu momento, assim, de assustar, de ter fricção, de ter conflito, mas a gente superou isso, né? E hoje em dia a gente aprendeu onde um pode ajudar mais, aonde que o outro deve entrar mais, e a gente sempre fala muito da questão do ego. Então, não tem ego entre o squad lead vir me ajudar a fazer um discovery, a dar um pitaco naquela ideia, assim como eu entrar numa discussão. Isso é muito rico e apesar da gente ter passado por esse processo de transição, acho que hoje em dia as coisas estão caminhando muito mais. E isso trouxe muita velocidade para a gente, né? Tanto no discovery quanto no delivery. Então, acho que é um modelo que tá para ficar aí, né? Acho que até um ponto legal é a visão que hoje o Squad Lead traz para a gente também, né? Como a Dai disse e a Flávia também comentou. Quando os dois trabalham na parte de discovery, a gente como PO aprende muito o quanto a tecnologia é importante também, não só o negócio, sabe? Então a gente acaba aprendendo isso dele que, cara, o PO também tem que ter uma visão de tecnologia, sabe? Ele tem que estar com um olhinho, um pezinho ali olhando para a tecnologia. Ele não pode só querer assim, cara, quero crescer. Tem que crescer de forma sustentável e escalável, sabe? Então, tipo, isso é uma coisa muito rica que na nossa estrutura hoje de PO Squad Lead ele traz pra gente. Eu acho muito legal isso. Isso é bem legal que você comentou, porque em outras empresas, às vezes o papel de produto, de PO, ele fica na área de negócios, né? E aqui esse papel fica no Labs, que de fato é um papel de tecnologia. Então, apesar da gente estar olhando muito para o cliente, para as necessidades dele, para as dores, entendendo a estratégia do negócio, nós somos de tecnologia. Então, a gente tem que prezar pelo bem dos nossos sistemas, pela sustentabilidade, escalabilidade, né? E longo prazo, enfim. Uma coisa que eu acho que a gente não pode ter, uma coisa que a gente não tomou cuidado para não perder e a gente não pode perder esse feeling é de que a gente dividiu as responsabilidades das pessoas com o time de desenvolvimento. Então, vamos dizer, hoje o Squad Lead é responsável pelo time de desenvolvimento, mas isso não elimina as responsabilidades que o PO tem com o time. Então, o PO continua tendo a responsabilidade de passar a visão do produto, de passar a estratégia da empresa, do produto, curto, médio e longo prazo, de estar ali para esclarecer as dúvidas, participar das plannings, planejar junto. Então, não é porque o Squad Lead é responsável pela gestão do time que a gente elimina essa interação com eles. Eu não falo só com o Squad Lead, eu falo com o time. O time é um todo, é composto por mim, por ele, por todos os desenvolvedores, o X e tal. Então, a gente não pode nunca perder essa responsabilidade que a gente tem com eles também, né? Eu já trabalhei com alguns POs diferentes ao longo da carreira toda, assim, e eu acho que aqui é o lugar que eu vejo que a gente tem a melhor convivência de produto, saca? Aqui eu trabalhei durante um espaço curto de tempo com produto, e o que eu posso dizer sobre isso é que eu acho que é diferente a maneira que a gente lida com o produto por estar dentro de tecnologia. Nos outros lugares que eu trabalhei, que a gente tinha área de produto, sempre teve na área de negócio. E a maior dificuldade que a gente tinha era em tornar sustentável o crescimento de tecnologia, saca? Porque o cara de negócio entende zero de tecnologia e quando você fala, olha, esse sprint a gente tem que fazer isso e isso, tem que aumentar a cobertura de código. O cara fazia cara de... cara, pelo amor de Deus, para de frescura, sabe? Às vezes você fala, cara, se eu não fizer isso, eu não vou conseguir botar um negócio em produção direito, porque eu não vou saber basicamente o que eu tô fazendo. E essa entrega aqui que você tá pedindo vai demorar muito mais, porque eu vou ter que ficar fazendo teste funcional, sabe? Que é a coisa mais desperdício de energia que um desenvolvedor pode fazer. Então, não é coisa mais desperdício de energia, mas assim, dado um contexto onde você pode implementar teste unitário ou de integração versus fazer teste funcional, é meio no-brainer de, cara, faça teste automatizado, né? Então, é legal a experiência que eu tive comparando com o que a gente tem aqui, sabe? E estar dentro de tecnologia, eu acho que traz essa diferença. Eu acho que é um desafio muito grande e eu acho que, assim, o que não pode acontecer, eu acho que o cuidado que a gente sempre tem é de não extrapolar, não ter os extremos, né? Não viver na área de negócio e nem viver na tecnologia, porque se você só vive aquele mundo ali de dentro do time, você vai acabar
sustentando sempre aquilo ali, vivendo aquilo com o time, não vai estar olhando para fora, não vai estar olhando para o negócio, não vai estar olhando para o mercado. Então a gente tem que fazer aquele jogo de hora num lugar, hora no outro, né? Sim. Então é um desafio que eu acho que é um dos maiores aqui no Labs hoje, por conta disso, por conta desse perfil que a gente tem de gostar muito do técnico, de o técnico puxar muito o negócio. Às vezes a gente vê a galera, a gente mesmo assim, tipo, não, fui muito pro delivery, fui muito pro técnico, deixa eu voltar aqui um pouquinho. É uma posição que a gente fica em cima do muro, né? Tipo, meio que equilibrando a bandeja, assim, em cima do muro. Tipo, uma hora tem que cair para um lado, uma hora tem que cair pro outro. Porque aí, às vezes, cara, ficar em cima do muro é legal? Não, não é legal, mas, tipo, na nossa visão de produto aqui dentro do Labs, eu acho que é uma das coisas mais legais. É poder, horas tu atacar uma coisa, horas tu poder atacar outra. É, tipo, andar sempre no meio dos dois, sabe? Então, acho isso bem legal. Pelo menos assim, das coisas que eu lidei aqui no Labs quando a gente tinha PO ou quando eu tava nessa posição, era relativamente simples da gente conseguir priorizar uma coisa de tecnologia até com área de negócio alto nível, sabe? Tipo, diretoria executiva. A gente vai lá e fala, tem esse problema técnico assim assado que se a gente não fizer isso, inviável de fazer isso que você quer de negócio. Normalmente a resposta é, putz, beleza, faz aí. Por ser de varejo, a gente tem uma questão também de Black Friday, né? Então, a gente sabe que uma vez por ano vai ter muita gente acessando o nosso sistema, assim, ele tem que parar em pé, ele não pode dar problema. Então, acho que isso também é um argumento bom quando a gente vai entender as prioridades. Principalmente com a gente que lida com o digital, tem isso, né? A Dai, pelo menos, vivencia isso forte na parte lá de lojas, porque tem liquidação e nas lojas isso é um caos completo. E na real, na loja eu acho que ainda é pior, porque você tem as pessoas pessoalmente lá na loja. Então, você causa um comportamento muito mais impactante, assim. A gente pensa que no site o sistema cai, a pessoa fecha a sua página e vai para outra. O cara fica puto lá e segue o jogo. Na loja, o cara te ameaça, fala que vai ligar para a polícia. E liga, na verdade. É bem crítico quando você tem que falar que o sistema tá fora, que tá com algum problema com a pessoa ali na sua frente. E uma fila, mais uma fila enorme para entrar ainda, né? Então é bem caótico mesmo. Então, exatamente. Aonde que o filho chora e a mãe não vê, assim? Quais dores que vocês percebiam que antes de ser PO, em algum momento da carreira de vocês, não sei se vocês tiveram outra experiência, mas que vocês esperavam uma coisa e quando foi PO vocês falaram, eita, esse negócio aqui eu esperava um pouco diferente. Eu não esperava a quantidade de, assim, gestão de conflito que você tem que lidar quando você é PO, assim. Eu era de outras áreas, né? Eu virei PO aqui no Labs, então foi minha única experiência em produto aqui. E aqui tem muita gestão de conflito. E conflito, assim, o que a gente vai priorizar? O que a gente vai envolver? Quais são os critérios que a gente vai usar para priorizar uma demanda e não a outra? Qual que é a dor do cliente? Mas, assim, são tantas para investigar. Como que eu priorizo qual que é o problema? E daí aqui, no Magazine, né, principalmente quando a gente fala de super app, o app, ele permeia várias áreas. Então, muitas vezes chegam 10 pessoas de negócio, cada uma de um canto diferente do Magazine, com objetivos estratégicos diferentes, né, OKRs diferentes, com alguma questão de cliente que a gente tem que resolver, que a gente tem que lidar, a gente tem que imaginar a melhor experiência e tudo mais. E assim, como que a gente prioriza isso, né? Acho que essa questão é algo que, quando eu entrei para o app, eu comecei a sentir bem forte. E daí a resposta, assim, que eu estou usando por enquanto é dados, ouvir cliente. Aqui no Magazine a gente tem, por parte da diretoria executiva, né, uma priorização dos OKRs, então a gente usa bastante isso também. Vai impactar qual que é o OKR mais importante. Mas, assim, é uma coisa que eu não esperava, sabe? Ter tanta. Eu concordo plenamente, 100%. Eu já era PO já tive outras experiências com PO, mas sempre foi isso. Sempre foi alinhamento, tanto querer atender todo mundo, como fazer isso, como atender um agora e não o outro, mas que fazer essa gestão, como a Flávia disse, essa gestão de conflitos. Como é que a gente agrada gregos e troianos, sabe? Tipo, meio que nessa linha, tipo, eu tenho tecnologia, eu tenho um negócio, eu tenho que evoluir.
como é que eu vou agradar os dois e como é que eu vou conseguir fazer os dois. Então, acho que esse é um desafio bem legal que o PO tem e a gente continua tendo aqui dentro. Mas acho que até puxando um gancho do que a Flávia disse, de tipo, ter uma participação muito perto da diretoria executiva, ter uma abertura com a diretoria executiva ajuda muito a gente nesse alinhamento de conflitos. Que, tipo, não é uma abertura que tem em outras empresas, poder conversar com o diretor de tecnologia, que é o Fatala, com o diretor de e-commerce, que é o Galanternick. Então, tá junto deles, entender um pouco qual é a visão deles de evolução da companhia, ajuda muito a gente, não só como dados, que é um dos pilares que a Flávia trouxe também, que é o nosso pilar de ser data-driven, mas também a visão do negócio, sabe? Então, tipo, cara, a nossa diretoria executiva tem essa visão e os nossos dados têm essa visão. Então, cara, faz sentido a gente ir para cá, para ir para a direita, sabe? Acho que, no fundo, é alinhamento, comunicação e gestão de conflitos, mas acho que hoje o Labs dá bastante ferramentas para a gente conseguir organizar isso. E a gente tem muita abertura também, né, Luke? Então, a gente pode falar que discorda, a gente pode falar não, e assim, isso é muito legal, é um desafio muito legal. Num contexto Magazine Luiza hoje, para mim, onde estão os meus maiores desafios, é em conseguir juntar todos os pontos da empresa e construir uma experiência única com tantos produtos diferentes. Como que a gente consegue conectar um vendedor que está lá na loja, que vai comprar, que vai ir com o cliente até lá no site, no WhatsApp da Lu, experiência 360. Se a gente for passar por loja, por logística, por CD, por pós-venda, com chatbot integrado, com tudo, com e-commerce. Eu vejo que, assim, cada PO tem o seu produto. Alguns cuidam de mais de um produto, mas o mais desafiador é quando você pega um projeto cross que impacta 15, 20 squads para você fazer uma entrega para o cliente de valor, que é uma experiência única. Isso é um desafio, assim, surreal, que eu não sei se nas outras empresas tem essa pegada tão forte igual a gente tem de projetos cross, de envolver todo mundo e conseguir quebrar releases e épicos e histórias de todas essas squads, a gente conseguir visualmente acompanhar o status desses projetos, como que a gente acompanha, como que a gente homologa, como que a gente integra tudo isso para chegar numa entrega final, a gente conseguir fazer um piloto em produção. Dá até uma canseira só de falar, eu acho que de todos o meu maior desafio é esse hoje. Eu já tive que trabalhar com projeto cross no ano retrasado e era tipo projeto cross com 42 times. Cara, é extremamente cansativo, assim. A parte mais desafiadora com certeza foi essa, assim, de planejar como que a gente vai fazer um negócio em muita gente, assim. E não só planejar, mas comunicar regularmente o andamento de tudo isso. E não é só nem comunicar, é tipo, mandar o invite e todo mundo ter o invite na agenda é fácil. Eu quero ver se engajar todo mundo pra todo mundo participar toda semana. Eu quero ver se eu conseguir fazer uma apresentação de um slide para a diretoria executiva de todas as frentes. Em um slide. O andamento de tudo é muito complexo. Você pode até fazer e colocar aquele negócio de vai entregar ou não vai entregar, né? Exatamente. E assim, não é só comunicar, igual a gente comentou, é comunicar para a diretoria executiva, para os coordenadores, para os PMs, para os tribe leads. Isso num cenário que a gente tem sistemas legados, sistemas novos, com linguagens diferentes, com arquitetura diferente, com formas de se conectar diferente. A gente ama, mas é uma loucura. É desafiador mesmo. Às vezes, em algumas empresas que eu trabalhei, a gente tinha um bocado de insegurança sobre algumas coisas que a gente tinha que fazer, porque as coisas às vezes chegavam top-down e é isso aí, sabe? É tipo, faz aí e só faz, sabe? Faz e fica quieto. Aqui, sempre que alguma coisa chega, as coisas chegam com um certo... galera, a gente precisa muito fazer esse negócio aqui por causa disso, e esse é o racional do negócio. E, além disso, a diretoria executiva, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo, e eles são bem competentes pra estar no papel que eles estão, sabe? Pelo menos todos os diretores executivos que eu lido, eles têm um domínio muito grande e uma maturidade muito grande sobre o aspecto que eles são responsáveis, assim. Então é doido, sabe? Porque às vezes você tem 10 perguntas que eles já têm as respostas delas e as respostas das tréplicas. E isso é o legal de você conviver com a galera que tem esse nível de maturidade, assim. Nessa ideia que você tá falando, Gouveia, tipo, se preparar
completamente para mostrar o teu planejamento. Chegar e faz 10 perguntas e falar assim, cara, como é que eu não pensei nisso, cara? Por que eu não pensei nisso, sabe? Então, tipo, e isso é muito aprendizado pra gente, sabe? Tipo, é pegar essas 10 perguntas, cara, não sei responder agora, guardar na caixinha, voltar pra casa, pensar, elaborar e, tipo, pô, por que ele fez essa pergunta? Por que ele tá pensando assim? Então, tipo, isso evolui muito o nosso pensamento estratégico. Eu acho que, tipo, é muito rico pra gente de conhecimento. A gente tem um conhecimento muito rico, muito perto. E eles são muito próximos mesmo, né? E assim, o Fred já ganhou várias vezes vários prêmios de melhor CEO do Brasil, tipo, super merecido, e toda a diretoria executiva também é incrível, assim, eu sou formada em administração de empresas, e eu admiro muito o pessoal da diretoria executiva aqui do Magazine, porque realmente todos ali merecem muito estar onde eles estão, porque eles são muito fodas. E tem um negócio que é legal, que é a acessibilidade, que é bem o que você falou. Todo mundo é muito acessível e, assim, se você trabalha em escritório, você vai ter convivência com pelo menos um diretor executivo, assim. Sendo liderança, é certeza absoluta. Sem ser liderança, sendo de time, você vai conviver em algum momento também, porque eles gostam muito de entender como tá o dia a dia da galera, assim. E isso é admirável, assim. A gente vai gravar um episódio sobre o papel deles, com alguns deles, então vocês vão saber isso como é mais facilmente, mas a gente dando esse depoimento prévio aqui, vocês vão poder conectar no futuro, quando a gente já tiver falado com eles. Eu acho que a diretoria executiva tem um papel muito importante de definir as estratégias, né? Então, tendo as estratégias definidas, os OKRs definidos, fica mais fácil de falar sim ou não para alguma iniciativa, para algum desenvolvimento, e eles entendem isso, né? Eles fazem esse pré-trabalho para a gente e eles sempre estão lá para dizer, ó, a empresa precisa de mais disso do que daquilo agora, vamos por esse caminho, vamos por outro. E esse lance de acessibilidade vem de cima para baixo e é algo tão disseminado que é até legal tocar nesse assunto, que eu estou vivendo isso agora, que a gente está tocando um projeto que veio do Fred, uma necessidade que o Fred nos passou, um desafio, e assim, a gente meio que a gente definiu tudo que a gente precisava em 2 dias, vamos dizer assim, que hoje a gente está na etapa já de quebrar os desenhos técnicos, então a gente fez todo o discovery de hipóteses, de possíveis soluções, segunda e terça, e assim, é impressionante, a gente está aqui num grupo de lojas, a gente precisava falar com alguém do site, na hora a pessoa conectava com a gente. Então, qualquer pessoa que vá ser envolvida no assunto, entra no link e já fala o que precisa, o PO já chama o Squad Lead, que chama o Tech Lead, já vai para a lousa e desenha. E assim, acho que esses 3 dias eu devo ter conversado com pessoas que eu nunca tinha conversado ainda, conheci sistemas que eu não conhecia, as pessoas deram ideias e sugestões e hipóteses muito diferentes, a gente trabalhou junto em muitas hipóteses e todo mundo muito acessível, muito disposto, muito engajado. A gente conversou com diretoria executiva, com gente que atende no televendas, no Resolve, técnico, é uma mistura muito grande e a gente vê que quando a empresa define um objetivo para a empresa, uma estratégia, todo mundo se engaja e todo mundo vai na onda para ajudar, independente do time, do papel. É meio daquela help the team wins, né? Independente do seu papel, do seu cargo, você está ali para ajudar. E eu acho que a gente tem muito esse espírito aqui, né? A Flávia, ela inevitavelmente consegue falar sobre isso, porque o Super App, basicamente, ele pega tudo que a gente faz em todos os outros times e transforma isso usável pelos nossos clientes. É um trabalho muito difícil e tipo, ela sabe dizer bem como que é essa dificuldade de pegar tantos times diferentes que fazem tantas coisas diferentes e botar isso para os clientes usarem, sabe? Nossa, muito, muito. O Super App hoje, ele é um dos pilares, né, da estratégia do Magalu. Então, a gente está em contato com realmente muitas áreas diferentes do Magazine. E esse é o nosso objetivo, ser um ponto central que qualquer cliente que precise de alguma coisa do ecossistema do Magalu possa entrar lá e conseguir navegar, conseguir resolver o que ele precisa, comprar o que precisa, facilitar essa experiência de compra, né, ou de novos serviços. A gente realmente tem interação com muita gente, isso é bem legal do Magazine. Acho que com o papel de PO,
não só sendo do Super App, mas mesmo outras squads, a gente tem essa chance, né, de entrar em contato com pessoas de áreas muito diferentes, assim, é até um pouco do nosso papel isso, conectar as pessoas de áreas diferentes para que a gente possa criar soluções em conjunto, né, fazer uma cocriação. E esse discovery conjunto, acho que essa é a parte que eu mais gosto de produto, assim, essa parte de discovery, de juntar pessoas muito diferentes, que têm visões muito diferentes, histórias de vida completamente diferentes, e com isso colaborar e construir junto alguma coisa que vá ser legal para os nossos clientes. E lógico que tudo que é muito bom vem com vários desafios, então é muito legal essa parte de criação, mas ele tem essa dificuldade de priorização, porque apesar de que a gente fala que tudo desemboca ali no app, né, a gente tem que priorizar porque é uma tribo só. E daí tem esse desafio de entender o que vem primeiro, o que não vem, o que dá para fazer para entregar valor antes, o que a gente deixa para ir aprendendo no meio do caminho e iterando. Esses desafios que a Dai falou de construir projetos que demandam muitos times diferentes. A gente tem bastante isso no app também, porque a gente depende muito de outras tribos até. Então, se a gente vai colocar alguma funcionalidade de entrega diferente, a gente precisa que logística faça isso, que logística se comunique com a gente, né? Que os sistemas de logística se comuniquem com a gente da forma que precisa. Se vai ter alguma coisa de catálogo, a gente já envolve o time de catálogo, de busca, né? Envolve lá o look, o time de busca. Então, é um trabalho muito legal, mas que, de fato, ele envolve muitas áreas diversas, assim, do Magazine. E é legal você comentando isso, que eu lembrei que a gente tem muitas responsabilidades com o PO aqui no Magazine, né? A gente sabe que tem alguns modelos de trabalho, por exemplo, que o PM é muito responsável por fazer o discovery, por definir estratégia e tal, enquanto os POs ficam ali mais dentro do time, né? Para ajudar no backlog mesmo. E eu vejo que aqui no Magazine, os POs, eles são muito diferenciados por isso, porque eles têm o papel de ajudar dentro do time, mas eles também têm a responsabilidade de definir junto com o PM, com as outras áreas, a estratégia de fazer essas sessões de discovery. Então, a gente puxa o fluxo de ponta a ponta, né? Igual você comentou, você faz essas sessões de discovery, define o que precisa fazer, tem a parte de planejamento, que meio que já seria um papel de PM, assim, de mercado, né? E a gente também faz a outra ponta ali dentro do time. Então, eu vejo que dentro do Magazine, os nossos POs são muito completos. Assim. A gente tem um know-how de experiências, de ferramentas, de técnicas, que é muito legal. Por isso que é interessante delimitar, né? Porque no mercado, às vezes, quem tá ouvindo tá numa outra empresa e fala, mas peraí, quem faz isso aí na minha empresa aqui é o PM. E na real, cada empresa dá o nome que acha mais relevante aí, e é um pouco complexo, mas é isso aí. Isso é até um pouco engraçado, assim, às vezes as pessoas se candidatam para vaga de PM e depois a gente, na entrevista, né, no processo, percebe que, na real, é para uma vaga de PO que deveria ser, e daí até direciona a pessoa e depois ela vai e continua o processo. Mas tem um pouco essa confusão mesmo, porque para o que a gente vê como PO aqui, a maior parte do mercado chama de PM, né? Algum dia eu quero ver um policial militar colar aqui, só pra fazer a piada funcionar. Eu ouvi um podcast no Product Gurus que o cara era PM, era PM da polícia mesmo, e depois virou PM. Você é PM aonde? Na PM? Eita! Não, e aí seguindo, eu achei muito engraçado que o moço perguntou pra ele o que ele tinha, o que ele levava da vida dele de PM pra vida dele de Product Manager, né? E aí ele falou assim que a parte que ele mais leva é que quando ele era policial, ele tinha que tratar com bandido, com sequestrador, com negociação de sequestro, de resgate. E aí ele usa todas essas técnicas de negociação com as áreas de negócio. Caraca! Eu falei assim, pra ele deve sempre conseguir o que ele quer, né? Putz, mas assim, ó, esse negócio de negociação é um skill importante pra PM, pra PO e pra qualquer pessoa que lida com outro ser humano que quer uma coisa em comum. E um dos melhores livros que eu li sobre isso, que é o Never Split the Difference, o autor é um cara que ele era negociador do FBI, se eu não me engano. E puta, cara, é muito bom esse livro, assim, eu realmente recomendo, assim. É muito legal. E assim, eu acho que dentro do Magazine acontece muito isso de, às vezes, a gente
colocar um nome aí no mercado, fazer outra coisa, fazer mais, fazer menos, porque a gente tem muito um mindset de solução. A gente fala que a gente tem cabeça de solução, a gente trabalha para resolver os problemas, para identificar e resolver os problemas que a empresa precisa, que o cliente precisa. Então, eu acho que nesse modelo onde o que importa é a gente resolver, a gente sai de um cenário de se preocupar muito com o cargo, com o papel, com a responsabilidade que está escrito ali que você deve fazer para fazer o que precisa ser feito para resolver o problema. E aí eu acho que a gente acaba entrando um pouco nesse cenário de ter características diferentes do mercado. E além desse skill de negociação e esse skill que a Flávia também falou de saber intermediar conflito e tudo mais, o que vocês veem que também é legal uma pessoa ter maduro em algum nível para poder entrar para um time de POs aqui do Labs? Eu acho que a parte de pesquisa, não pesquisa em si, assim, que a gente tem time de pesquisa aqui no Magazine, a gente tem o pessoal de UX que ajuda a gente com testes com o cliente, mas acho que esse olhar para o cliente, sabe? É muito importante. Não só olhar para a solução, porque tem uma coisa que a gente até brinca, né? Às vezes a pessoa se apaixona pela solução e nem existe um problema ali para ser resolvido. Acho que, como PO aqui no Magazine, a gente tem que entender quais são os problemas, essa paixão pelo problema, por buscar problemas que precisam ser resolvidos. A gente até seguia um modelo onde a gente fala que os POs eles têm que ter skills para trabalhar com a squad, com o mundo externo, com o produto e com os processos. Então, a gente tem uma mescla, a gente fala que, eu entendo que o PO é um dos papéis mais complexos, assim, de se trabalhar, porque tem que ter uma quantidade de skills muito diferentes. Mas, por exemplo, com a squad, ele tem que conseguir ter uma escrita de histórias, critérios de aceite, conhecer bem o produto, ter técnicas de priorização, refinamento de backlog, que ele precisa desenvolver, essas técnicas de negociação, planejamento, comunicação com o mundo. Ele precisa conseguir ter a habilidade de enxergar o mundo lá fora e colocar isso dentro da nossa realidade, né? Conseguir dar visibilidade para a empresa do que é o roadmap, previsão das entregas, né? Com o produto, traduzir a estratégia da empresa dentro da estratégia do produto. Então, como que o seu produto ajuda para o sucesso da empresa? Ter isso muito claro. Quais são os objetivos, o roadmap, conhecer profundamente, conseguir trabalhar com OKRs, com KPIs de negócio, KPIs técnicos, definir isso muito bem. Com o processo, aí a gente tem vários livros que ajudam a gente a trabalhar com metodologias, ferramentas, técnicas de desenvolvimento, de compra, conhecer um pouco do delivery. Então, eu acho que, se a gente pudesse resumir, eu acho que seria um pouco de cada dessas frentes, assim. Não sei se vocês concordam. Eu concordo. Sim, também. E, acho que um pouco de cada, mas acho que pouco de cada, ele sempre tem que estar olhando para o que a Flávia falou, assim, que é o cliente. A gente tem que amar problema e amar o cliente, sabe? A gente tem que amar o problema que dão pra gente fazer sempre o melhor pro cliente, sempre focado no cliente, entregar o melhor pro cliente. Às vezes a gente pode não estar entregando o melhor no nosso ponto de vista pro produto, mas, cara, visando entregar, às vezes a gente até brinca, assim, tem conversa com a Flávia, a gente conversa muito sobre até um assunto que tá meio quente ultimamente, é filtros. Aí, tem a minha opinião, tem a da Flávia, tem a dos outros POs, o PO de navegação, que é o Cris. Então, cara, às vezes acho que a gente tem que parar e falar assim, vamos deixar a gente de lado e vamos ver o que o cliente acha, entendeu? Então, sempre focado no cliente. Acho que essa, na minha visão, seria a principal skill de todos, assim, sabe? Tem que estar focado no cliente, senão não consegue evoluir e nem trazer benefícios. E isso exige um desapego nosso também, né, Luke? Que eu vou me desapegar do que o cliente, na minha opinião, porque quem importa é o cliente, ele que vai decidir no final. Indo nessa linha do cliente, eu e o Luke, a gente já passou por situação de, às vezes alguém fala, resolve tal problema de tal jeito, assim, assado, e a gente inicialmente tem o impulso de ir pensar naquela solução, mas a gente sempre deu um passo pra trás e falou, calma aí, mas o que a gente quer mesmo com isso? E daí
perguntando o que a gente quer mesmo, né? A gente resolveu o problema de uma outra maneira e chegou na mesma intenção, sabe? Então é legal você não ir na solução, assim, pensar no problema, dar espaço pra trás, pensar no cliente, pensar na necessidade, saber lidar com, tipo, raciocínio de método científico, sabe? De por que eu tô fazendo essa coisa aqui? Deixa eu testar. Ah, eu testei desse jeito. Deixa eu testar desse outro jeito. Compara as duas coisas, vê os resultados, testa de novo, vendo se aquilo dá pra reproduzir. É legal esse viés, assim, de ser um pouco mais analítico e saber mastigar as informações de uma maneira um pouco menos apegada, né? Um pouco mais direcionada a resolver o problema. E o que tu comentou, Louveira, me traz até tipo uma outra skill que eu acho muito legal que o PO tem que ter. É sempre o pensamento pro futuro. Não só pensar no agora, sabe? Tipo, a gente, como você diz, a gente já pegou em várias situações de tipo, chega o problema, tá tudo caindo, tá tudo pegando fogo. Cara, vamos resolver. Mas calma aí. Vamos pensar para o futuro. Dá para resolver de uma forma que seja escalável, mas também rápido. Então, tipo, é meio que sempre tá pensando também para frente. Não só tá pensando no momento, no agora, sabe? Acho que isso é muito bom. E esse é um dos grandes papéis do PO aqui no Labs, né? Porque a gente tem pessoal, assim, de tecnologia pensando muito no que é o melhor para o sistema, o que a gente precisa fazer para ele ser escalável e tudo mais. O pessoal de negócios olhando muito para a venda. Então, tem muita gente puxando a gente para o curto prazo, né? E um pouco do papel do PO é ir um pouco para o longo e falar, não, gente, calma. Isso aqui é importante, vamos tocar essas coisas de curto prazo, a gente tem que... Aqui é varejo, né? A venda é todo dia, acabou um dia, a meta já... O dia seguinte já começou. Mas o que a gente pode fazer para daqui a 2 meses, para daqui a 1 ano? É um pouco ter esse olhar também nosso. Acho que eu vejo que é um papel do PO no Labs isso, de dar um passo para trás e falar, calma, beleza, vamos seguir, mas só um minutinho que eu vou olhar aqui um pouco para o que vai ser do próximo mês. Eu acho que um complementar a isso é a questão de ser uma pessoa adaptável, né? Ainda mais no cenário que a gente vive de varejo. Às vezes você tá ali construindo uma coisa que você falou que era certa, é a coisa certa, você mediu, tem todos os dados, tá construindo, ok. De repente, bum, acontece alguma coisa no varejo, na economia, não sei o quê. Você tem que mudar e você tem que se adaptar àquilo, né? Tipo, vira a chave, agora vamos para isso. Acontece uma pandemia, né? Acontece tipo um Covid 2019. E assim, faz parte, e eu acho que o PO que quer trabalhar no Wizard Labs hoje, ele tem que ter isso muito claro na cabeça dele, porque senão ele vai se frustrar, porque nem sempre a gente consegue fazer tudo do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, as coisas são muito dinâmicas, né? Então você tem que ir ajustando conforme o jogo. A gente tem uma estratégia macro aí que a gente precisa seguir, mas às vezes tem isso aí de ter que virar o jogo de vez em quando, né? Às vezes quem tá escutando e é técnico pode pensar, mas isso que a Dai falou é aplicável pra qualquer papel. Fala, até é. Só que pensa o seguinte, você é a pessoa que quando entra na sala, todo mundo olha e fala, e aí, o que a gente vai fazer? Então, a pressão e a perspectiva de expectativa é bem diferente, bem diferente. E eu vejo que o complicômetro, vamos dizer assim, desse papel do PO é que, beleza, mudou o jogo, pro dev, ele vai parar de fazer o que ele estava fazendo e começar a fazer outra coisa. A gente tem que falar para os devs o porquê, explicar como, mudar o jogo, fazer tudo de novo, planejar de novo, comunicar com todas as outras pessoas que você parou de fazer aquilo e comunicar com todas as outras pessoas que vai começar a criar outra coisa. Então, se cada um para e começa outro, a gente precisa fazer o 360 tudo de novo, né? Do que foi e do que vai ser. Então... E você tem que ter muita certeza de que por que você tá pedindo aquilo, porque senão você tá fazendo um monte de gente parar o negócio pra depois falar pra todo mundo começar a fazer de novo. Então, tipo, é complexo. Acho que exige muita maturidade emocional pra conseguir lidar com essas mudanças, pra não se frustrar, pra não passar a pressão que a gente recebe. Porque a gente sabe que as coisas que a gente cria hoje dentro do Magazine são todas muito estratégicas, são coisas que os caras mandam lá na carta de investidores, promete coisas para os investidores que a gente está aqui desenvolvendo. Então, tem uma responsabilidade muito grande em cima da gente, em cima daquilo que a gente está criando.
A gente sabe que a gente está construindo produtos que afetam a vida das pessoas, que afetam a vida dos funcionários. Então, a gente tem que ter às vezes a gente assusta um pouquinho com a responsabilidade que a gente tem nas mãos. Pelo menos eu, né? A gente sempre repete que o que não muda é que a gente sempre muda. É um lema do Magalu e realmente acontece. E eu acho que é muito pela natureza do nosso negócio, né? O varejo é assim. Então, você tá com alguma campanha, não tá vendendo, você vai mudar a campanha. E é algo que entra na cultura, assim. Você tem uma ideia pro Dia das Mães. Apareceu uma ideia melhor de marketing? Muda, porque o próximo Dia das Mães é daqui a 1 ano. Você tem que pegar agora. Não importa que a ideia apareceu há 1 semana antes do Dia das Mães, né? Então, eu acho que tem essa cultura da empresa como um todo. E eu acho isso muito legal, porque você tá aberto a sempre melhorar, né? E daí, isso exige resiliência, exige um pouco também de desapego, que era o que a gente estava comentando. Então, às vezes, poxa, já tem uma solução linda desenhada, mas você descobriu que o problema mudou, agora o cenário econômico mudou, ou enfim, a estratégia mudou, alguma coisa mudou, você tem que desapegar daquilo e pensar de novo em outras formas de solucionar, né? Então, exige mesmo essa resiliência. Sim, e tem uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos sobre sazonalidade, né, o que você falou agora. Quando a gente trabalha com tecnologia e uma empresa que é afetada por sazonalidades, às vezes a gente pensa, porra, por que esse cara da área de negócio não se preparou? Todo ano tem esse negócio, cara. E tem a seguinte perspectiva, tá? Às vezes, várias coisas relacionadas à sazonalidade envolvem marketing. E marketing é um negócio que surfa muito com o que está acontecendo no momento. Se você fazer um negócio 4 meses antes, 1 mês antes, 2 meses antes, talvez quando chegar aquele momento, você vai ter um problema sério de não conseguir surfar a onda porque a onda que tá pegando não é a que você tinha planejado. Então, esse recado é muito para quem tá como papel de produto, porque você sempre vai ter que deixar ali uma gordurinha no planejamento do que você tinha por causa dessas sazonalidades, mas quem tá ouvindo e exerce outro papel, pensa com essa perspectiva, sabe? De, às vezes, realmente a gente tem que ter uma proximidade do que tá acontecendo nessas épocas, assim, porque é a maneira que se surfa essa onda, sabe? E nesses momentos, eu acho que para finalizar assim, de qualidades que a gente tem que ter, principalmente por conta dessa sazonalidade, dessas mudanças, eu acho que uma das principais características que o PO tem que ter é pensar simples e ter a capacidade de pensar e definir um MVP. Porque a gente está falando de varejo, de coisas que, tipo, é sazonal. Ou você faz naquele time, ou perdeu o time, não adianta você fazer mais. Sim. Então, o PO, ele tem que conseguir puxar a galera para pensar, para dar ideia, e ter também a capacidade de enxugar quando precisa e falar, a gente vai com isso, porque é isso que a gente precisa para atender esse objetivo agora. Então, eu acho que é uma das qualidades e um dos papéis mais difíceis, assim, chegar nesse MVP, né? Acho que da época que eu lidei com produto, uma das coisas que eu mais amadureci foi em escutar, sabe? Me tornar um ouvinte melhor. Isso me ajuda até hoje aqui no podcast, porque eu preciso basicamente ouvir muito o que vocês estão falando e conversando, e além de ter nossa pauta guiando a conversa, eu preciso muito saber trocar com vocês e entender o que vocês estão falando e botar a conversa numa coisa mais viva, né? E trabalhar como alguém de produto com esse chapéu me deu um pouco disso, de se tornar um ouvinte melhor, sabe? Saber se colocar vulnerável e saber desapegar das coisas. Então, acho que isso ajuda a encerrar bem aqui a nossa conversa. É engraçado que tudo que a gente falou até aqui, muito pouco foi de, tipo, você tem que conhecer a técnica X de Discovery, você tem que conhecer o planejamento Y, ter o curso ABC. Eu vejo que dentro do nosso contexto, não só de desenvolvimento, mas de produto também, qualquer área que a gente contrata aqui, né? A gente prefere contratar as pessoas com o perfil do papel e desenvolver ela tecnicamente, às vezes, do que contratar uma pessoa que tem o currículo tecnicamente perfeito, mas não tem tudo isso que a gente falou comportamental, né? Sim. Exatamente esse ponto aí tem até tipo uma experiência bem perto da gente. Tem uma PO que entrou recente, que é até bem amiga minha, que ela falou, cara,
não, acho que não vai dar, acho que não vou passar, porque eu não tenho essas skills de Scrum, de agilidade e tudo mais. Falei, cara, tenta. E metodologia, a gente se aprende. Comportamento é mais difícil de ensinar e aprender, sabe? Então, tenta. Que acho que se for só a metodologia, eu acho que está dentro. E aí ela tem até hoje com a gente. É isso aí, diz tudo. Bom, a gente tá no Twitter e no Instagram como @cabecadlab. Eu também tô em todas as redes, Twitter, Instagram, LinkedIn, como BF Gouveia. Eu estou como Flávia Queiroz no LinkedIn. Podem me adicionar lá, bater um papo, tirar alguma dúvida, eu tô à disposição. Eu estou como Lucas Jucá. Podem também adicionar, que tá aberto a conversar e a falar um pouco mais de como é essa experiência aqui dentro do Labs. Eu estou no LinkedIn como Daiane Correia e também pelo Instagram Diário de um PO. Pra quem é PO e tá assistindo isso aqui, siga Diário de um PO, que lá acho que o nome é bem, né? Dá pra saber um pouco do que vai falar o perfil lá que a Dai tem. Mas é isso aí. Valeu, galera. Valeu. Obrigada. Valeu, pessoal.